pessoal, tudo bem com vocês? No vlog de hoje eu vou reler O Retrato de Dorian Gray. É um livro que eu gosto muito e pude adquirir essa versão da Penguin Companhia. É uma editora que eu tô pretendendo fazer coleção. Esse foi o primeiro livro, se não me engano, que eu comprei dessa editora. Eu tô muito ansiosa para reler. Não tem tantas coisas que eu me lembro dessa história da época que eu li. Eu vou usar esse marcador que eu mostrei para vocês mais detalhes da minha viagem para Paraty. Caso vocês não tenham visto ainda, o vlog tá muito legal. Eu convido vocês a entrarem no perfil e assistirem. E escolhi essa cartela aqui para marcar o livro. Como sempre, eu vou mostrar para vocês o color code. Caso essa cartela não dê para marcar o livro todo, eu tenho outra guardada também, então não tem problema. Mas eu tô ansiosa para ler esse livro, reler na verdade e relembrar de tudo. Fiz então o meu color code aqui. A primeira página é como se fosse uma introdução. Fala um pouco sobre o autor, como vocês podem ver. E aqui na segunda página dá para fazer o color code. Foi assim que ficou, eu escolhi 3 cores, acho que dá pra ver aí. Eu acho que eu vou dividir em acontecimentos, frases e reflexões, mas eu ainda não tenho certeza. E com o passar da minha leitura eu volto pra conversar com vocês como eu marquei e tudo o que aconteceu. Bom pessoal, hoje seria o meu segundo dia de leitura. Ontem eu li bastante até, eu fiz bastante marcações, como dá pra ver por aqui. Algumas não dá pra ver tanto, que eu marquei de cinza claro, mas eu fiz mais marcações do que eu imaginava. Eu fui até a página 97, mais ou menos, aqui no livro, e eu vou contar pra vocês o que eu refleti sobre essa primeira leitura. Bom, aconteceram já algumas coisas aqui no livro. Já começou com aquela cena no ateliê do artista. Também teve a parte em que o Lord Henry conheceu o Dorian, falou muitas coisas para ele, as reflexões que ele teve sobre isso, o encantamento dos personagens ao verem ele e ao interagirem com ele. E aí eu já tô naquela parte em que o Dorian fala que vai casar com uma atriz chamada Sybil Vane. Mas o enredo em si eu não vou falar tanto, pelo menos nessa parte. Eu vou falar mais sobre o que eu achei, o que eu pensei sobre essas primeiras páginas. E eu começo falando que o início do livro já faz com que a gente já molda mais ou menos o nosso pensamento, pra gente entender como a beleza do Dorian é acompanhada da fraqueza intelectual dele. Por isso a gente vê o quanto é fácil o Lord Henry manipular ele, tanto pela sua falta de senso crítico, consciência e o hábito de refletir sobre a vida também. E o Henry também tem um jeito de levar a vida, ele possui uma filosofia própria e gosta muito de expor ela em todas as reuniões sociais que ele frequenta e que ele participa. Então ele gosta muito de fazer discursos, principalmente sobre a juventude, como a gente pode aproveitar dela. Fala muito também da beleza, do que ele chama de frescor, da energia e, é claro, do pecado, do prazer e do erro como um caminho para manter a juventude e se divertir. Isso foi das coisas mais importantes que fez o Dorian tomar a decisão de querer que o quadro envelhecesse ao invés dele, e também fez com que ele mudasse totalmente o seu jeito, que antes todo mundo considerava ele um garoto puro, angelical. Ele é menor de idade, então todo mundo tinha essa concepção dele, mas esse Henry sempre molda as pessoas à sua forma. Eu penso muito sobre se isso é uma coisa positiva ou negativa, depende do ponto de vista, dá pra entender ambos se você lê o livro com atenção, então é uma parte bem interessante. Mas essas ideias ele acaba sendo um pouco preconceituoso, na verdade, o Henry, em questões de gênero e da escravidão, mas isso e outros aspectos, falas dele são bem aceitos por todos, que acham ele autêntico, inspirador e cativante, apesar dele ser um pouco desmoralizante. Então são personagens que, todos os personagens aqui têm um desenvolvimento pessoal e mental muito interessante para serem analisados por nós leitores. Então é uma parte bem interessante do livro, como essas personalidades
juntas tornam algum acontecimento interessante. Então, como eu disse para vocês, a personalidade deles são coisas que, a consciência deles são coisas que inspiram muito nós leitores. A gente pensa muito sobre isso enquanto tá lendo o livro. Então é um livro cheio de reflexões, e eu marquei muitas coisas também. Essa marcação, por exemplo, é de acontecimentos, mas tem várias reflexões aqui que eu quero compartilhar com vocês depois. E eu imagino que eu vou fazer igual Jane Eyre e vou fazer shorts sobre isso aqui no YouTube. Então fiquem ligados por lá que também vai sair muita coisa. Então agora eu vou começar a minha leitura do segundo dia e depois eu volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu. Começando mais um dia de leitura de O Retrato de Dorian Gray. Hoje seria o terceiro dia de leitura e, como eu tinha já feito no primeiro dia, eu vou conversar com vocês o que eu li nesse segundo dia de leitura. Bom, como eu disse pra vocês, eu tinha parado no trecho em que o Dorian falou que ia se casar com aquela atriz. E aí, relacionado a isso, a primeira ação impiedosa do Dorian acontece e é com essa moça mesmo que amava ele. Isso faz com que ele perceba que o retrato dele tá mudando pela primeira vez. Ele vê que ele espelha as feiuras do seu interior e a velhice do exterior. Em alguns momentos, enquanto ele pensa sobre o que ele fez, o Dorian acha que a velhice é bem mais assustadora do que a alma maculada, pelo individualismo e pela frieza dele. Ele continua sendo moldado pelas ideias do Henry, o que deixa o Basil assustado, e até pela indicação literária que o Henry dá a ele. Ele ganha um livro e por meio dele ele se sente motivado a estudar e colecionar itens diversos, o que por um lado eu achei positivo, já que o estudo sempre é bom para o nosso crescimento pessoal, mas ainda assim eu penso muito sobre se essa mudança do personagem se dá mesmo pela influência do Henry exatamente, pelos ideais e pelos discursos dele, ou realmente pelo Dorian e isso serviu só como um atalho. Claro que ele se sente apoiado pelas crenças do Henry sobre como as experiências e as sensações, sendo positivas ou negativas, fazendo mal aos outros ou não, são mais importantes do que tudo, mas eu acho que o mal já estava no interior dele e só foi semeado. Acima de tudo, dá pra ver como as decisões dele levaram ele a uma degradação interior que nenhuma marca de idade seria comparável. Então é um processo muito interessante de ver como um livro curto já consegue tratar de tudo isso de uma forma tão fluida. Tem um capítulo aqui em específico, acho que foi o último capítulo que eu li, que tem muitas descrições dos estudos do Dorian nesse período que eu falei, mas ainda assim são páginas cativantes e importantes para você entender tudo o que está acontecendo no livro. Então tá sendo uma leitura extremamente proveitosa. Eu tô até um pouco triste porque eu acho que hoje eu já finalizo a leitura, mas ainda assim eu tô muito feliz em poder reler esse livro. E essa edição da Penguin é bem confortável, foi bem confortável para mim fazer essa leitura nela. E eu tô muito ansiosa para poder fazer a coleção dessa editora e ter mais livros da Penguin. Mas isso vai ficar talvez para outro vídeo, quando eu puder mostrar minha coleção. Mas o que aconteceu no livro foi isso. Eu provavelmente vou falar com vocês depois que eu terminar também. Agora faltam por volta de 70, 80 páginas para finalizar. E aí eu volto a falar com vocês.
Finalizada a leitura de O Retrato de Dorian Gray, eu vim conversar com vocês sobre o que aconteceu nesse dia final. Como vocês devem ter percebido, eu li ele em 3 dias e agora eu vou conversar com vocês sobre o que eu li nesse terceiro e último dia. O último dia de leitura já começou com alguns capítulos um pouco difíceis de serem digeridos. O que eu posso dizer sobre isso é que o Basil tenta conversar com o Dorian sobre suas ações nos últimos anos e a gente acaba descobrindo que todos que se envolvem com ele têm um futuro ruim. Alguns amigos cometeram suicídio, outros foram para o mundo do ópio, mulheres foram para casas de prostituição, tudo porque ele ensinou sobre esse mundo dos prazeres que ele aprendeu com o Henry e teve a pior influência na vida de cada um. O Basil tenta fazer com que ele ore e peça perdão, mas ele até fala que naquele momento já era tarde demais para isso. Até me fez ter uma reflexão de se o arrependimento pode curar tudo mesmo. Tantas decisões péssimas como as que o protagonista fez, realmente é uma coisa que me fez pensar bastante. E também, nessa parte a gente percebe tanto quanto o Basil era realmente amigo dele, queria o melhor para ele, e desde o início do livro ele deixou isso bem claro, pedindo para que o Henry não tivesse nenhuma influência ruim sobre ele, que é o que eu já conversei com vocês no último take. Voltando aos acontecimentos, eu acredito que o que acontece nesse momento é o segundo acontecimento que muda a mente do Dorian. O primeiro, na minha opinião, foi sobre a Sibyl, que eu não quero dar muito spoiler, mas a partir daí ele começa a ficar paranoico e a gente tem mais acesso à vida desviada dele e o quanto as pessoas falam que ele fez algum pacto e por isso se tornou assim. De certa forma, ele começa a receber sinais do que vai acontecer com ele em breve, mas ele não se arrepende do que ele fez e sempre encontra justificativas horríveis para suas ações, sempre pensando que ele fez o melhor. Então até o suicídio que um colega dele cometeu, ele fala que foi escolha dele. Então são pensamentos bem horríveis e justificativas bem ruins sobre as coisas que ele tem feito nos últimos tempos. É interessante ver como, apesar de tudo, das reflexões dele sobre os atos, ele continua correndo para o hedonismo e a alimentação dos seus prazeres. Inclusive, essa é a maior corrente que tem aqui, com certeza, é o hedonismo. Eu não conhecia tão bem essa corrente, mas graças a essa segunda leitura desse livro eu resolvi pesquisar um pouco mais. E é justamente essa busca pelo prazer acima de tudo. Então, além de tudo, também tem essa questão que eu acredito que é filosófica aqui nesse livro. Mas pro final do livro ele diz pro Henry que quer se tornar bom, mesmo sem se arrepender realmente do que ele fez. E nessa parte exatamente é difícil não dar spoiler, mas eu digo que não dá tempo. Então é um livro que fala muito sobre as escolhas que você faz e como cada escolha tem os seus frutos para você colher. Então é muito interessante ver como tudo que formou a vida dele levou ele para um caminho ruim e apesar de tudo, em nenhum momento ele fala realmente como se tivesse se arrependido do que ele fez, das palavras que ele disse, das ações que ele teve. Então é um livro que, nossa, me fez ter muitas reflexões. É um clássico curto, mas como todo clássico, sempre ele faz a gente pensar muito sobre a sociedade, sobre as nossas ações e as dos outros. Então foi um livro que eu sinto que me enriqueceu ainda mais nessa segunda leitura. Com certeza eu indico muito para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, foi muito interessante gravar ele. E eu espero poder gravar mais vlogs esse ano de clássicos como esse. Esse é um dos meus favoritos, por exemplo. Eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar suas opiniões caso você tenha lido ou caso você tenha ficado com vontade de ler. E até a próxima!